Olá, meu nome é Joelza de Oliveira Santos, fui aluna do PPGED, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe, e trouxe para o Congresso um recorte da minha dissertação de mestrado. O artigo ficou intitulado como Memórias que o Tempo Não Apaga, o Ginásio de Aplicação da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, 1960-1968. Com relação ao marco temporal, 1960, porque foi a partir daí que o ginásio passou a ofertar a primeira turma a nível ginasial de primeiro ciclo, antiga quinta série, apesar de ter sido fundado em 30 de junho de 1959. O segundo ciclo só passou a ser ofertado a partir de 1965. Com relação ainda ao marco 1968, porque foi a partir daí que o ginásio passou a ficar vinculado à Universidade Federal de Sergipe. Os ginásios de aplicação eles foram fundados no Brasil a partir da década de 40 e tinham como objetivo servirem como campos de estágio acadêmico e experimentação pedagógica para os futuros professores licenciados. E os ginásios eram vinculados às faculdades de filosofia. Eles foram criados também com base no Decreto-Lei 9.053, de 12 de março de 1946. E para ingressar no ginásio de aplicação, o aluno tinha que ser aprovado, submetido a um exame de admissão. Então, com base ao nosso estudo, a pesquisa, as narrativas memorialísticas dos ex-alunos, quanto ao exame de admissão, aqui em Sergipe, ele era bastante acirrado e concorrido. Segundo os ex-alunos, o que foi narrado, rememorado por eles, com base em suas percepções, a maioria eles eram oriundos das melhores escolas particulares primárias da época e, mesmo assim, muitos alunos eles recorriam a exames preparatórios para garantir a aprovação no exame em razão da concorrência, até mesmo porque, na época deles, 1960, só foi ofertado uma única turma, então passou ainda a ser mais concorrido ainda. Então, muitos alunos recorriam aos exames preparatórios porque a prova era composta de uma prova oral, o exame era composto de uma prova oral e uma prova escrita, onde era abordado conhecimentos em várias disciplinas, matemática, português, história, geografia, e só eram aprovados os alunos que obtinham as melhores médias, né, que tinham os melhores desempenhos. Então, eles atribuem, né, então até hoje, ao rememorarem os ginásios de aplicação da década de 60, eles atribuem, como era conhecido o GA, um colégio diferenciado formado por uma equipe intelectual elitizada, porque desde o exame de admissão, né, já era um processo acirrado, bem como também a formação dos seus profissionais, porque o colégio, segundo eles, era composto por uma equipe diretiva altamente qualificada, reconhecida pela sociedade da época, como também o corpo docente era formado por bons professores, excelentes professores, né, que desenvolviam o seu trabalho. As aulas eram desenvolvidas visando que os alunos realmente tivessem excelentes desempenhos, bons resultados, a forma como era cobrado o conteúdo. Então, é tanto que os alunos atribuem que eles seguiram suas carreiras escolares sem terem maiores dificuldades, dando continuidade ao nível superior, à vida profissional. Eles atribuem que obtiveram carreiras profissionais de sucesso, é assim que eles relatam, né, ao recordarem as suas trajetórias escolares, a contribuição do ginásio de aplicação em suas vidas. Com relação ao artigo, o artigo tem como objetivo principal apresentar como se constituiu a configuração escolar, né, do ginásio de aplicação da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, a partir das memórias dos ex-alunos, nesse recorte temporal de 1960 a 1968, que foi o período de fundação, né, da consolidação inicial do processo de constituição, de criação desse colégio. Com relação à parte metodológica, o artigo ele utilizou a metodologia da história oral temática, tendo aporte teórico em May e Alberti, recorreu também ao conceito de identidade e memória em Bose e Pollack, utilizou também o conceito de cultura escolar em Dominique e Julliard,
Foi realizada a investigação a partir de 16 entrevistas, sendo que 8 realizadas pela autora da dissertação e 8 foram utilizadas do acervo audiovisual do Centro de Memórias, né, de Pesquisa, Documentação e Memória do Colégio de Aplicação, CENDAP. Então, o total foram 8 pela autora, 8 entrevistas e 8 do Centro de Memória. Associadas fontes orais também foram consultadas fontes documentais, foi feita consulta no arquivo escolar do Colégio de Aplicação, no arquivo central da UFES, foi feito também um levantamento no acervo de jornais da UFES, consultando o periódico A Cruzada, que era um jornal que circulava na década de 60, buscando informações sobre a instituição de ensino naquele período. Foi utilizada também as fotografias trazidas por ex-alunos, bem como as que compõem o acervo do CENDAP, também como fontes documentais. Foi feito um levantamento no banco de teses e dissertações, com o intuito de verificar como vem sendo abordada na área acadêmica essa temática sobre os ginásios de aplicação. Enfim, com o estudo verificamos que o ginásio de aplicação, na década de 60, ele era formado, né, por um grupo social oriundo do mesmo estrato social, a maioria de estratos sociais mais elevados, né, com poder aquisitivo mais altos, eram oriundos das melhores escolas particulares da época, bem como também verificamos que a pesquisa ela contribuiu para o estudo da área da história da educação sergipana, bem como também ampliou o acervo sobre a memória, sobre o ginásio de aplicação na década de 60, ampliando as fontes históricas e preservando a memória institucional dessa instituição de ensino que contribuiu para a formação escolar de uma geração, da década de 60, bem como vem contribuindo, desenvolvendo um trabalho altamente reconhecido até os dias de hoje pela sociedade sergipana. É isso.